Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Vargas no Galo, hein? Por 2 temporadas. O chileno é pupilo de Sampaoli. E onde ele pode jogar nesse time do Atlético Mineiro? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! Finalmente chegou o atacante que Jorge Sampaoli pediu, hein? Tá chegando aí neste sábado o atacante chileno Eduardo Vargas para assinar um contrato até 2022 com a equipe mineira. Ele que já tem 30 anos, já teve uma passagem pelo futebol brasileiro, lá em 2013 pelo Grêmio, e que estava no Tigres do México. E tem rodagens aí por clubes da Europa, o Queen's Park Rangers da Inglaterra, Valência da Espanha, Napoli da Itália. É um jogador rodado, experiente e muito bom de bola, muito talentoso e se destacou efusivamente, né, aos nossos olhos na seleção chilena, né? Campeã da Copa América por 2 vezes seguidas, uma delas com o Sampaoli, a outra com o Pizzi. E a gente precisa falar de que forma o Vargas pode se encaixar nesse sistema do Galo, que joga com um Eduardo Sacha, né, que não é necessariamente um centroavante, mas muitas vezes joga apenas com atacantes de velocidade. E tem muitos, como o Savarino, como o Marrone, como o Zaratio, tô esquecendo de algum, o Keno, evidentemente, né, jogadores muito móveis lá na frente. Será que o Eduardo Vargas é esse camisa 9? É esse centroavante que os torcedores tanto pediam, né? E o próprio Sampaoli vinha pedindo? Bom, primeiro a gente tem que falar da relação Vargas-Sampaoli, né? Não é só na seleção chilena em que o Vargas aparece para o mundo fazendo muitos gols e pelo seu talento gerando atração, atratividade de várias equipes do futebol mundial, especialmente aqui no Brasil. Mas o Vargas foi campeão da Copa Sul-Americana pela Universidade de Chile sob comando do Sampaoli em 2011. E ali ele já impressionava o continente pela sua capacidade. Ele é um jogador muito móvel, muito rápido e de uma conclusão, de uma capacidade de finalização muito incrível, muito rara, muito difícil da gente ver. É um cara que chuta com as duas pernas, que a bola, quando clareia para ele na entrada da área, ele chuta com muita precisão e consegue se deslocar. Né? Você não vê ele guardando posição, mesmo que ele jogue como centroavante, ele consegue jogar de frente ou de costas, né, mas sem fazer o pivô, né, mas chegando com velocidade e atrapalhando a marcação exatamente por essa movimentação. E consegue jogar pelos lados do campo também por essa capacidade que ele tem de velocidade. É óbvio que aos 30 anos, daqui a pouco, ele não vai ser tão incisivo, embora o Keno também tenha 30 anos, né? E é um jogador muito veloz, muito rápido. Mas o Vargas não é tanto esse velocista, embora não seja lento, seja rápido também. Tem a drible e tem a finalização. Então ele pode fazer qualquer uma das funções ali do ataque, qualquer uma das funções. E como ele cresceu com o Sampaoli na Laú e também na seleção chilena, e é uma indicação do técnico, tudo nos leva a crer que ele vai corresponder demais no Atlético Mineiro, porque você já chega com a confiança de um cara muito exigente e que cobra muito. E isso vai fazer muita diferença, sabe por quê? Porque eu acompanhei de perto o Vargas no Grêmio em 2013. E uma coisa me chamou a atenção. O time do Grêmio era um time que, naquele momento, vivia um jejum de títulos, mas investiu muito de 2012 para 2013 para tentar conquistar uma Libertadores, enfim. E aí trouxe jogadores como o André Santos, que voltou da Europa, o Wellington, que era do Goiás e estava na Ucrânia, o Barcos, né, tirou o Barcos do Palmeiras naquele momento em que o Palmeiras estava muito endividado na Série B, e o Barcos não queria jogar lá, o presidente Paulo Nobre estava reconstruindo o clube, o Grêmio contrata, o Kleber Gladiador, e aí traz o Eduardo Vargas, nesse rol, assim. O time foi vice-campeão brasileiro, porque, como sempre, focou nas Copas, né? E aí perdeu um pouco de tempo no Brasileiro. E o campeão brasileiro naquele ano, se vocês lembram, foi o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, com recorde de pontos, que depois veio a ser bicampeão em 2014. O Grêmio foi vice. O Grêmio do Renato, que o Renato ficou somente aquela temporada. O Renato estava na sua segunda passagem no Grêmio, chega em 2013 e vai, do começo ao final do ano, não renova e vai embora em 2014. Depois só volta em 16, onde está até agora. Mas o Renato Gaúcho não conseguiu tirar o melhor do Vargas. O Vargas, naquele momento, e a gente está falando de 7 anos atrás, era muito novo, tinha 23 anos, ele não foi tão comprometido.
muito talento, fez alguns gols, mas ainda se fala que ele poderia ter rendido mais, até pela idade que tinha, pelo cartaz que tinha, mas eu senti ele um pouco displicente naquela temporada. Tanto que recai sobre ele a desclassificação do Grêmio numa Libertadores, exatamente essa em que o clube investiu para ganhar, em que o time sai nas oitavas de final para o Santa Fé e ele perde o gol decisivo, assim, na frente do goleiro, chuta por cima. Ele tinha esse problema. Ele muitas vezes, quando você sentia que ele poderia resolver, ele não resolvia. O tempo passou, né, gente? A gente está falando de 7 anos em que ele rodou pela Europa, continuou tendo destaque na seleção chilena e no Tigres do México teve uma trajetória de várias ligas e artilharia e fazendo gols, porque ele realmente tem muita capacidade. Então, assim, depois disso, a conclusão que eu chego é: talento ele tem, bola ele tem, para o futebol brasileiro, então, vai render uma barbaridade. E nas mãos do Sampaoli, se existe algum resquício dessa displicência, dessa falta de comprometimento que possa existir em algum momento, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Sampaoli pediu a sua contratação, o Sampaoli exige demais desses caras no treino e nos jogos e não vai sossegar enquanto ele não der a resposta. Hoje eu vejo o Vargas jogando exatamente na função do Sacha, como um 9 de mobilidade, para confundir a marcação, para voltar para buscar jogo, para cair por uns lados quando daqui a pouco um ou outro jogador centralizar e aparecer como elemento surpresa, como o Natan vem aparecendo, o próprio Marrone também, que às vezes tem essa função pelo lado, mas às vezes centraliza vindo de frente no 1 contra 1. Ou seja, ganha opções pelos lados, ganha opção do meio para frente e talvez seja o jogador que consiga elevar o nível do patamar do time do Galo. Por quê? Porque a gente fala muito que as contratações do Atlético elas foram muito boas em todas as posições, né? Você tem o Júnior Alonso, você tem no meio de campo ali o Franco, que já tem o Alan, tem o Natan, e aí pelos lados, né, do meio para frente, você tem Zara, Tchukeno, Savarino, todos esses caras que eu citei, o próprio Marrone, tem o Guilherme Arana, que vem fazendo um campeonato espetacular, tem o Guga, que a galera às vezes contesta e tal, mas é um jogador muito talentoso também. Faltava a cereja do bolo e me parece que ela chegou. Tenho muita expectativa. O Eduardo Vargas joga muita bola e se tiver um técnico no pé dele, eu tenho certeza que ele vai dar certo. E você? Quero te ouvir. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e seja membro. Estou te esperando. Até a próxima. Tchau!